Olá, olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui na página da Gláucia Cavalcante, nossa psicóloga e coach, que toda semana traz aí um assunto diferente para estar compartilhando com a gente, claro, assuntos que são motivados pelos casos que vocês compartilham com a gente, né? Em especial as mulheres, nosso principal público-alvo aqui da página da Gláucia. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem, Vera, tudo bem, mulheres. E hoje o assunto, como sempre, né? Todos os assuntos são importantes, todas as histórias são importantes que você traz, como diz bem a Vera, para nós. E é por isso que a gente pode bem contá-las, porque vocês trazem com todo esse, né? Essa perspectiva do que vocês viveram. Então, e o assunto hoje é muito impactante, né? Porque há um endeusamento da mãe, e realmente a mãe merece todo o nosso endeusamento, que todas nós, né? Muitas de nós somos mães, e mãe é ser maravilhoso. Mas, como mães, existe também as mães narcisistas, e a gente vai ver esse caso agora, né, Vera? Sim, E ele realmente exato. promete muitas dúvidas, muitos estigmas, muito, como é que se diz, muitas distorções, porque ninguém quer reconhecer que possa ter essa mãe narcisista. E ela existe e a gente está aqui para ajudar e contar o caso da Ivone. É isso? Vamos Isso, nessa. isso mesmo. A Ivone hoje é a personagem que vai dar base e pano de fundo para esse assunto, né? Mães narcisistas. Você já alguma vez viu no cinema, em filmes, seriados e etc., a figura daquela mãe que é super exigente com a filha, que quer que a mãe tem uma figura perfeita e quer que a filha também seja perfeita. E aí o filme vai desenrolando, a gente de repente observa que aquela mãe que quer perfeição da filha tem uma mãe que cobrou perfeição dela. Vocês já viram em algum filme uma situação dessa do tipo? Do tipo, eu, quando a Gláucia me contou esse caso, né, da mãe narcisista, eu lembrei logo de alguns filmes em que vira e mexe essa personagem, essa figura da mãe narcisista aparece. Só que o que eu achei interessante é que nunca se fala disso, né? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu escuto essa questão, né, uma mãe narcisista, algo que pode realmente estar fugindo aí além do que se deve, né, da normalidade, do equilíbrio, etc. Mas para É vocês verdade, entenderem, Vera. E fazendo a parte, você falando de filmes, agora me veio a visão da Gata Borralheira, da Cinderela, que não coloca como mães. Nunca é a mãe, é a madrasta, né? Porque fica muito forte para ser mãe, né? uhum, Mas existe também as mães narcisistas, né? E elas têm os transtornos de personalidade narcisista. Então, é um modo de ser, um transtorno da personalidade, e a gente tem que também ver esse caso, porque vai clarear para muitas mulheres, né, que existe sim essas mães que também sofreram, e a gente vai ver o caso mais adiante, vai ver mais detalhes sobre essa mãe. exato. Então, para vocês entenderem um pouco, a gente já vai falar um pouco do caso, né, de hoje, que é a Ivone, ela é uma mulher de 58 anos, e ela já começa falando para nós que o passado incomoda demais ela, porque ela fala que durante a infância, o crescimento dela se deu em uma temporada, ela ficou fora da cidade, mas acabou voltando depois para cuidar da mãe. Ela resume um pouco assim a história dela, né? Uma infância sofrida, tendo que ajudar a mãe, e passou um tempo fora, mas depois voltou para ajudar a mãe, né? Mesmo diante de todas essas situações que a gente vai relatar agora. Ela fala que a mãe teve 17 filhos, né? E que a mãe só ficava menos brava quando estava grávida. E nesse processo, infelizmente, 7 crianças acabaram morrendo, e há 4 anos ela chegou a perder um irmão também de acidente de moto. Atualmente ela tem 8 irmãos, porém o problema da mãe é com ela. Ela faz questão, a mãe, a Ivone conta que a mãe faz questão de que ela se sinta um desprezo, que ela não se sinta um nada. Com os outros filhos, ela beija, ela ri, abraça, com ela se fecha.
E aí ela fala que por conta disso a infância dela foi péssima. Ela não teve infância, adolescência, e aos 20 anos, né, a mãe, e isso aconteceu, se deu até aos 20 anos, né? Ela fala que a mãe espancava ela fisicamente, fazia tortura psicológica, mas isso só na ausência do pai, né? Quando o pai estava presente, a figura da mãe mudava totalmente. E ela Isso, dizia. você vai falar isso, né? É, E e se a mãe falava para a Ivone que se ela contasse alguma coisa para o pai, ela ia pagar em dobro. Então, ela espancava demais a Ivone, dizia que ela, parece que chegou uma vez até a quebrar as pernas dela, foi, Gláucia? ela disse, eu só fico feliz até quebrar suas pernas, sabe? Me dá vontade de bater em você, que é bem a característica dessa mãe narcisista. Ela fala que a Para mãe gente ver e analisar, né? Ela fala que a mãe era muito cruel, era uma pessoa muito difícil e que nunca sorria para ela. Ela e os irmãos também viam aquilo, mas não contavam nada para ninguém, né? Ficavam todos em silêncio. Ela disse que o pai faleceu aos 54 anos de pneumonia. Então, ela falou para as duas irmãs. Então, ela falou, né? A mãe, então, depois desse episódio, falou para ela e para as duas irmãs dela que agora elas iam fazer o que elas quisessem, do jeito dela, né? Após a morte do pai. Pois os outros filhos já eram casados, né? Então, acabou naquele momento ali, o pai morreu, e aí a mãe já decretou ali qual seria a forma dela de lidar com a situação, que seria do jeito dela e que as filhas não tinham poder nem brecha para reclamar e achar ruim de nada. E ela fala um pouco da vida pessoal dela, ela fala que é solteira, tem depressão, e de vez em quando tem aquela sensação de perda, de medo, medo da morte, pânico, né? E ela diz que há 2 anos, ela teve um derrame fraco. Com 15 dias, ela conseguiu se recuperar. É Mas... a mãe, né? A mãe. é a mãe, no caso aqui, É a mãe. desculpa. A Isso. mãe teve um derrame fraco e aí ela teve que verdade, voltar para. desculpa. Não, tudo bem, porque a gente às vezes vai empolgada, né? É. Aí ela voltou para cuidar da mãe. A história. Uhum. Ela voltou para cuidar da mãe que teve o Isso. derrame fraco e ela passou 15 dias dando banho, né? Cuidando da mãe para ela se recuperar e, né, da alimentação, tudo, cuidou dessa mãe. E essa é a capacidade incrível, né? Dela cuidar dessa mãe. E ela fala que a mãe passou 15 dias sem andar, né? Então, aí exigiu bastante dela para ajudá-la. E como você bem ressaltou, ela banhava a mãe, cuidava da mãe realmente. Só que ela, no fundo, meio que se perguntava, né? Será que ela lembra do que ela fez comigo? Agora, a mãe está melhor de saúde, mas a figura que ela tem da mãe é uma carrasca. Mas isso que a Gláucia falou é interessante, apesar de tudo que ela sofre, né, apesar de todo o impacto emocional que ela tem em relação ao tratamento da mãe, ela ainda demonstra o respeito pela mãe e cuidou dela, né? Isso. É fantástico, né? A gente vai ver mais, mas é muito a figura, para ela, a figura da mãe é de uma carrasca, né? E ela fala que a mãe toda a vida responde ela com desprezo, ameaçava até mesmo de morte, ela chega a comentar. Aí ela fala que agora está gostando de uma pessoa, que ela gosta muito dele, né? Compartilhou com essa pessoa, né, com esse homem, a história dela, e ele se demonstrou disposto a ajudá-la, né? Evangélico, né? Eles são evangélicos. Ela falou da história dela, né? E ele foi uma pessoa compreensiva, disse que está apaixonado por ela, e ela sente que essa pessoa é capaz de fazer a diferença na vida dela. Ela se sente bem cuidada, bem tratada, e aí isso abriu, assim, vamos dizer assim, serviu como uma luz para ela, né? Moleque. E ela se sente Moleque agora... de possibilidade, né? Exato. Agora ela começa a querer entender melhor os sentimentos, né, que ela tem em relação à mãe, e querer
digamos assim, colocar uma pedra em cima dessa situação para que ela não fique carregando isso sempre e possa viver a vida dela agora de forma mais tranquila, né? Porque Exatamente. Ela quer também entender quem é essa mãe, né? E a gente isso, está aqui hoje para esclarecer isso. Que aí não só ela, como várias pessoas que se identificam com o caso da Ivone hoje vão perceber melhor essa mãe é, narcisista e vão conseguir entender. é, Mesmo que não, que tipo assim, mesmo que tenham passado por isso, vão ter uma compreensão melhor, né, dessa mãe, isso. para poder se cuidar, não é isso? Que é Ela, importante. ela fala que quando os pensamentos negativos da infância, etc., vêm até ela, ela tenta repelir, né, ignorar esses pensamentos, se concentrar agora no que é positivo, só que ela quer fazer isso de fato, de forma plena. Por isso ela andou trocando uma ideia com a Gláucia, e aí a gente pegou esse assunto, né, para falar de mães narcisistas, para até entender melhor. Foi um caso bem interessante que deu base para esse assunto. Agora, Glaucia, explica para nós o que é uma mãe narcisista, qual o perfil dessa mãe? Então, é complicado assim para muitas pessoas entender essa mãe narcisista, porque a mãe ela é muito endeusada e é normal, porque a mãe é tudo de boa, né? Você imagina uma mãe ser ruim? Você, né? Você vê a sociedade santifica a mãe. A sociedade vê a mãe como uma projeção da Maria, né? Mas nem todas as mães são Marias, entendeu? Porque tem mães que jogam os filhos no lixo. Na verdade, a gente repudia essa situação, a gente tem mães que abortam por vários motivos, né? Pode ser por motivos que tinham que fazer, mas também pode ser motivos, entendeu? Tem vários. Então, a gente tem que realmente ver. Passou até uma reportagem no Fantástico de mães, né? Narcisistas, porque muitas filhas estão, inclusive, dando parte por causa dos abusos que estão chegando ao extremo. Assim como a gente fala dos casos do narcisista, homem, dos níveis, né, de narcisismo, e que existe vários níveis e que chegam a ser abuso. Então, a mãe narcisista, ela é uma mãe abusiva, né, quando é chegado ao extremo do narcisismo. É uma mãe que ela quer ter poder, ela quer ser bajulada, ela precisa, porque ela também tem as suas inseguranças, né? E é estranho você ver, né? Porque a gente já falou do homem narcisista, que é um homem que, como ele está sempre, as mulheres sempre estão enaltecendo, a gente questiona se a autoestima é baixa, como muitas psiquiatras falam, mas a Ana Beatriz fala que não. Mas no caso da mãe, existe, depois a gente vai ver na história dela, existe uma história também com ela, entendeu? Então, assim, ela é assim, ela tem o perfil de controladora, tá entendendo? Ela tem que ter nessa família um bode expiatório e um mimado, mas não, o mimado também não é amado. Ela não tem a capacidade de amar, entendeu? Ela é manipuladora, é controladora, ela precisa ter esse poder para ela se sentir segura, para ela se sentir poderosa, né? Ela tem necessidade de status, né? Social, ela tem necessidade de popularidade, ela tem necessidade de ter controle na mão, né? E assim, esse pai, provavelmente, que ela, né, esse marido que ela casa, é uma pessoa coadjuvante, é uma pessoa também que tem problemas, entendeu? Então, esse pai, quando sabe, ele também não faz muita coisa, porque ele deixa aqui um pouco que essa mãe, ela reinar, né, nesse lugar, né, entendeu? Então, assim, ela reina mesmo, né? Ela decide, as regras são que ela cria, entendeu? Como ela não tem muito conteúdo, ela cria as regras, né? E ela adora ter pastuladores. Então, os filhos geralmente são objetos do que ela quer daquelas pessoas. E ela escolhe um bode expiatório. No caso, a gente vê muito claramente na Ivone, né, Vera? E vocês mulheres estão vendo aí que a Ivone, ela mesmo fala que ela é escolhida para Cristo, né? Escolhida para ser o bode, né? Uma pessoa que leva culpa, a pessoa que é espancada até ao máximo, até dizer, eu tenho vontade de quebrar suas pernas, entendeu? Então, por N motivos, assim, que ninguém entende, né? Mas ela, qualquer motivo, ela quer.
bater, entendeu? E ela bate também nos outros, só que ela escolhe um que bate e espanca mais. E é interessante que às vezes o que ela mais espanca, ela escolhe para cuidar dela, entendeu? É como se ela percebe que aquela pessoa, como se ela percebesse que aquela pessoa tem uma estrutura mais forte, entendeu? Nem sempre é essa questão, mas a maioria das vezes é, entendeu? Então, é essa pessoa ela precisa desse mundo, né? Ela não tem essa capacidade de empatia, não tem a capacidade de amar, ela não tem a capacidade de perceber, ela não tem capacidade de compaixão, entendeu? Então, não espere compaixão de uma mãe narcisista. Não espere, porque geralmente filhas de mãe narcisista esperam ser amadas. Quem sabe se eu for melhor, eu for melhor, eu for melhor, eu vou ser amada. Não esperem isso dessa mãe. Ela não tem a capacidade, né, de compaixão. O transtorno de personalidade dela não abre para esse caminho, certo? Ela não tem essa capacidade. Então, não espere ser amada, não espere, né, nada disso da sua mãe. E veja ela como realmente ela é. E assim, procure até entender mais, né? Então, essa é algumas das características. Tem Enzo, entendeu? Ela precisa de bajuladores, ela São precisa muitas, muitas características, né? A gente muito. estava lendo a respeito, você até se Aham, perde. Agora, aham. Cláudia, características diversas. E as causas, né? O que que é, como é que uma mulher acaba desenvolvendo esse transtorno, essa situação, e se tornando uma mãe narcisista? O que que está por trás disso daí? Então, geralmente, né, o que acontece? Essa mãe, vamos também dizer, qual foi o ambiente que essa mãe, né, quando estava grávida, o que que ela estava recebendo? Ela estava recebendo pressões, entendeu? Como é que era o relacionamento dela com o marido? Como é o relacionamento dela com a família? Será que ela não recebia pressões, entendeu? Porque geralmente as causas, essas pessoas vieram de famílias disfuncionais, entendeu? Elas também podem ter sido, e geralmente elas foram, os bodes expiatórios, as várias mães narcisistas, entendeu? Então, porque quando uma família tem a mãe narcisista, ela escolhe um bode expiatório e o mimado, que também é objeto, né, dela. Quando ela não olha ela olha para aquele bode expiatório, não significa e tira os outros, não significa que ela ame os outros, ela vê como objeto. Provavelmente essa mãe narcisista veio de uma mãe narcisista. Então, quando ou ela desenvolve esse filho narcisista, ou essa pessoa, entendeu? Com inseguranças e com uma personalidade vulnerável, uma personalidade distorcida da realidade que a gente vai ver mais adiante, entendeu? Então, de alguma forma, ela pode desenvolver também o narcisismo. E aí é um ciclo que vai se repetindo. Por isso que você vê várias já mães narcisistas, né? Porque, entendeu? Porque é um massacre, né? Como a estrutura da personalidade, ela absorve isso desde do útero, ela pode, né, impactar. Porque quando o bebê ele tá para nascer, é isso? Quando o bebê está no útero, ele já recebe tudo que a mãe está ali recebendo, e a gente já falou muito sobre isso, entendeu? Então ele recebe todos os impactos que a mãe está ali. Então, se a mãe, por exemplo, foi abandonada, se a mãe foi rejeitada, se a mãe tem problemas ali nas relações com o marido, com a relação como ela está ali, às vezes ela está querendo abortar ou não aquele filho, fica naquele conflito, tudo aquilo que ela está sentindo também, não queria aquele filho, e tudo isso a criança já está absorvendo ali. Mesmo que ela nasça, ela já está se sentindo já com menos-valia, vamos dizer, certo? Então aquilo ela vai absorvendo, né? E aí a gente vai vendo que ela vai, a partir do momento que ela vai desenvolvendo aquilo, né? E ela vai também absorvendo que ela não merece, se a mãe é perfeita, ela não merece ser amada, né? Tem menos valia.
né? Então, assim, uma mãe narcisista é uma mãe também insegura, uma mãe que se sente assim, precisa de se estar sendo validada com esse outro que a idolatre, que, né, que a venere, geralmente é o marido, é um filho, entendeu? Que a venere e até esse filho também que fica tentando distorcer a realidade para idolatrar essa mãe. Quem sabe assim eu valorizando, quem sabe assim eu fazendo mais, quem sabe assim eu vou ser amada. Então, isso acontece muito, né? Dessa disfuncionalidade na família e de criar e de fazer, né? Como se construísse mães narcisistas dentro dessa disfuncionalidade. Aí agora, Gláucia, vem outra questão, né? Você já falou um pouco aí que acaba que a filha fica querendo agradar e etc. Agora, isso é um ciclo que ele vai, né, durante a infância, adolescência e a vida E, adulta, né? De repente a mulher casou e etc. Quais são os impactos que a filha sofre na vida adulta por ter tido uma mãe, ter tido e ter uma mãe narcisista? então, vários impactos, certo? Porque, assim, a própria sociedade e a própria filha adulta, ela mentiu, né? E ela mente para ela e para a sociedade que aquela mãe não é aquilo, ela distorce a realidade dos fatos, entendeu? Engana a si mesma, digamos. Hã? Engana a si mesma. Engana a si mesmo, exatamente, essa é bem a palavra. Então, ela sente uma culpa que não é real, porque ela, né, é o bode expiatório, ela fala, então, já que a minha mãe, ela é perfeita, né, a sociedade realmente coloca assim, né, e ela não quer reconhecer aquela mãe, né, não pode reconhecer aquela mãe, ela não aceita aquilo, né, no cérebro dela, assim, tem várias conexões e ela vai formando aquilo, então deve ser porque eu sou muito ruim, porque eu sou muito má. Então ela vai distorcendo a realidade dela própria, ela engana e ela vai acreditando naquela mentira que ela conta para ela, entendeu? Então, se a minha mãe é perfeita e ela me trata desse jeito, é porque eu realmente não mereço ser amada. Eu sou muito má, entendeu? Então, ela vai criando um falso eu. Ela vai despersonalizando, né? É muito impactante isso, eu sei. Mas ela vai distorcendo a realidade, tanto que ela vai distorcendo, que ela, né, para que quando ela é pequenininha, né, quando ela é adolescente, vai acreditando que ela é doente ou que ela é ruim, então ela vai acreditando nessa história que a mãe conta para ela, e aí ela vai acreditando e ela vai colocando que ela é aquilo, entendeu? Então ela vai se desvalidando, né? Porque quando a criança nasce, a gente sabe que ela precisa de alimentação e ela precisa de crenças fortificadoras para que ela cresça, né, emocionalmente, não só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, né, bem, né? E que ela venha a ter autoestima. Então, essas, né, filhas, né, adultas, elas têm baixa autoestima, né? Tá entendendo? Elas não acreditam porque ela tem um sentimento enorme de culpa e esse autossabotador faz elas caírem, né? De não acharem-se realmente merecedoras. Então, assim, eu sou tão ruim, eu sou tão assim, que a minha mãe não me ama por causa disso. Então, eu tenho que tentar ser amada, fazendo mais e mais e mais. Quem sabe aí eu vou ser amada. E aí vai aumentando a perfeição por isso que muitas se tornam também narcisistas, né? E as mães narcisistas também são perfeccionistas. Então, quem sabe você amada, entendeu? E esse sentimento que nunca, nunca, porque é um sentimento de culpa irreal, imaginário, ele não é real. Só que ela, como ela vai se desvalidando, ela não, vai saindo fora da realidade e ela acredita que ela é, né? Não é merecedora. As crenças são realmente limitadoras, entendeu? E aí tem outras questões também, né, que são que essas feridas, né? Como ela, né, ela viveu essas relações, né, disfuncionais com a mãe, com o próprio pai que também deixou aquilo acontecer, né? Entendeu? Tem pais que, no caso, ele não sabia, mas tem pais ou então que eles saem fora, entendeu?
Então, de alguma forma, eles também estão validando aquilo, né? Tem uns que dizem, a sua mãe é louca, tal, a sua mãe não, né? Você tem que entender, pelo menos eles dizem, a filha sabe que aquilo está acontecendo, né? Mas tem uns que não falam, ficam ausentes e aí, porque também tem dificuldade. Então, como elas não tiveram laços emocionais, né, fortes na infância, na adolescência, elas têm profundo medo das relações na fase adulta. Ela acha, ou ela acredita demais no outro, e aí ela é vulnerável a relações também disfuncionais, ou ela desconfia extremamente desse outro, dessas relações amorosas na vida adulta, porque essas relações são perigosas. Então ela desconfia, ela é extremamente desconfiada porque ela não tem segurança nela mesma. Ela desenvolveu com essa relação simbiótica com a mãe uma relação disfuncional de muita insegurança. E isso permeia a vida adulta, que é uma questão e gera sentimentos de muita angústia. E também, como ela foi muito espancada, foi muito abusada, como no caso da Ivone a gente vê claramente, muitas desenvolvem também outra ferida emocional, que são medos extremos, medo extremo que geram ansiedade, síndrome, né, várias como transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, não é verdade? Tem um medo excessivo de ser abandonada, o medo excessivo de ser rejeitada e uma crença limitante muito forte de que irão ficar sós, porque são muito mais. Então, todo esse medo, né, acontece isso, com essa ferida que tem interna nesse adulto. E aí, outra ferida, né, que gera muito, né, esse sentimento de culpa, né, que também há uma distorção das emoções, então a culpa que não é real, então já há um sentimento muito forte de culpa que não é real, e como a distorção das emoções, né, ou então as emoções ficam atrasadas, né, ela coloca a raiva, né, a raiva, a injustiça para debaixo do pano e ela exacerba e às vezes elas têm, né, as filhas dessas mães adultas, elas têm, como é que se diz, aquelas convulsões de impulsões, né, de ira. Elas podem ter ataque de ira, que ninguém entende, né, porque elas negam esses sentimentos que podem vir. Então, existem várias questões que a gente vê interessantes e há uma distorção da realidade, né? Elas distorcem tudo, então elas são pessoas que se dizem que estão no mundo da lua. Elas estão em vários caminhos, menos no lugar onde elas estão, porque a realidade é muito distorcida a vida inteira. Então, elas saem daquela realidade e muitas ficam sonhando, acordadas, fantasiando, para não ver uma realidade muito dura. Então, são algumas das feridas emocionais na vida adulta, que é muito doloroso, né, para muitas filhas, não é isso? E o que a gente pode observar, Gláucia, da reação da Ivone, né? A gente observa aí que ela foi maltratada pela mãe, mas ela acaba acolhendo a mãe e também, né, toda essa situação que ela viveu, o que a gente aprende desse caso dela, das reações dela, da Ivone. Então, a Ivone, é muito claro que ela viveu, né, com essa mãe. Ela, a vida inteira, ela foi espancada, ela foi escolhida para, né, para levar as penitências piores, né, sem culpa nenhuma, né? Então, assim, a gente vê que isso foi quase que ela disse que não teve nem infância nem adolescência, no sentido de que não viveu, né? Porque foi sempre escolhida para ser espancada,
né? Nunca a mãe teve um gesto de carinho com ela, nunca um sorriso, sempre era para os outros irmãos, ela sempre ficava tipo que quem sabe eu vou ser amada aquilo, né? Quem sabe ela vai sorrir para mim, ela nunca sorri, ela nunca foi querida por essa mãe, é verdade. É por isso que eu acho muito, muito engrandecedor, muito grande a capacidade da Ivone de ela conseguir perdoar essa mãe, para ela ter um convívio com essa mãe na vida adulta, quando ela já mora em outra cidade e ela volta para cuidar dessa mãe, quando essa mãe tem, como é que é mesmo? Ela teve um derrame, né? Isso, foi um derrame. É, um derrame e essa filha vem cuidar, vem banhar, vem tratar, mesmo ela não tendo recebido. Então é uma capacidade enorme. Eu acho realmente, Ivone, grande a sua capacidade de, sabe, de perceber e dizer, não, eu não vou ser igual à minha mãe, sabe? Porque a gente dá aquilo que a gente tem. Se ela não deu, é porque ela não tinha para dar. Mas eu tenho muito para dar e eu vou dar para essa pessoa, que é a minha mãe, que não teve a capacidade. E só uma pessoa que tem essa grandeza de espírito, né? Esse amor tão grande dentro de si, independente de ter recebido, doa dessa forma. E ela vai lá para cuidar e curar essa mãe. E é maravilhoso e é fantástico. Não é, Vera? Não Com é, mulher? certeza. É porque mostra aí que ela tem um bom coração, né? É, Que ela mas, procura, apesar de tudo, procura ajudar a mãe, né? Não vira as costas para ela, demonstra profundo respeito, né? E nós, Gláucia, como a gente pode lidar, de repente, com uma mãe narcisista? Percebemos que a nossa mãe, às vezes, durante infância e adolescência, é muito difícil ter essa percepção. Mas durante a vida adulta, se a gente percebeu que, na verdade, as características da nossa mãe eram narcisistas, o que fazer? Como agir? Como lidar? então, a primeira coisa, né? Primeiro passo que você tem que dar é você realmente reconhecer que essa mãe é narcisista, né? Esse é o primeiro passo que a gente está dando essa informação. Essa informação, ela é grandiosa nesse sentido de não negar, de aceitar que essa mãe é narcisista, entendeu? Que ela não dá, que ela não tem a capacidade de dar, entendeu? Não é esperar que ela vai dar, né? Então, como você tem baixa autoestima, trabalhe sua autoestima, que a gente sempre está falando, trabalhe você, para você, né? Se dar esse carinho, esse amor, né? Que eu sempre falo que o primeiro amor é por quem? É por a gente. Então, é você se dar, é você se olhar com outro olhar, é você não distorcer a realidade, entendeu? Primeiro, reconhecer que essa mãe narcisista, ela não tinha capacidade de dar amor, como eu falei, ninguém dá aquilo que não tem, ela não tinha para dar. Ela também não recebeu. Perceber também a história de vida dela, para você compreender o que aconteceu, né? Para você também não julgar. E como você não recebeu, você dá esse carinho, esse amor para você, você tá com você, sabe? Percebendo e não querendo agir por impulso, né? Não negando os seus sentimentos, sabe? Reconhecendo essa mãe narcisista, você vai viver o luto. Uma questão muito interessante, né? Sim, Por, interessante. porque você esperou a vida inteira o quê? Receber carinho. Então escreva uma lista do que para você viver, né? O que você esperou a vida inteira receber? Carinho, amor, proteção, né? Até necessidades básicas não atendidas. Bote lá a lista, né? E aí, eu vou falar uma coisa, gente, que é muito impactante. Desapegue. Será que é fácil? Não.
Não. Mas é desapegar no sentido de viver o luto mesmo, sabe? Ah, mas como que eu vou viver o luto de uma mãe viva? Mas é o luto da sua projeção, do que você criou para você, de uma mãe perfeita, de uma mãe, né, idealizada, de uma mãe que você quer receber, de procurar essas migalhas que você não vai ter. Então, viver as fases da aceitação, né? Não negar que essa mãe é como é, não negar que essa mãe nunca vai dar amor que você nunca teve e que essa mãe nunca vai ter a capacidade de dar amor para você. Não negar, sabe, tudo isso, né? Não negar e fazer um acordo com você mesma, que você é que vai dar esse amor para você, certo? Até se espiritualizar, ter esse contato com, né, com o seu Deus, de receber esse carinho dessa outra forma, né? E se dar esse carinho e saber o luto nesse sentido de que você vai se afastar dessa mãe criada por você que nunca existiu. É verdade. Desapegar dessa mãe idealizada para você poder conviver com essa mãe realmente, essa mãe que existe, blindar-se dessa mãe idealizada e querer ainda receber dessa mãe, que ela não vai ter nunca capacidade de dar. Então é nesse sentido que eu falo do trabalhar esse luto, de aceitar mesmo, sabe? E não negar que você nunca vai receber, nesse sentido do desapego, né? De que você vai, né, poder ajudá-la né, e a partir também de terapia, né? Procurar um bom profissional que trabalhe a perda nesse sentido de que, porque o que é perda? Perda é você perder mesmo, até uma idealização, né? Que você criou na sua cabeça, né? De uma pessoa. Quem sabe eu seja boazinha, quem sabe não. Não vai adiantar. Você vai fazer o máximo e não vai adiantar esse sentimento de culpa, nada. Você tem que praticamente enterrar essa essa idealização, essa vontade de que nunca vai ter e que esse carinho vai ser para você. Então é trabalhando isso. É o seu processo, você não precisa adiantar isso. É o seu processo de perceber que as necessidades que você tinha que ter nunca foram construídas, nunca vão ser construídas, ver a realidade. Como diz, aceita que dói menos, é verdade. É uma frase que tem uma conotação, não é que tem uma conotação, mas às vezes é dita num tom irônico, né? É Aceita que dói verdade, menos. é Mas verdade, é uma realidade, né? Mesmo quando você aceita uma determinada situação, você às vezes aprende a lidar melhor com ela, né? é Então, verdade. em especial situações que são externas, né? Que não dependem necessariamente de nós, né, Gláucia? Exatamente. Não depende de nós. E também perceber como que você pode perceber o que essa mãe viveu, né? Como também foi a vida dela. Você pode desenvolver a compaixão, né? De entender, né, o que foi que também aconteceu. Com certeza essa mãe também não teve uma vida fácil, também teve também mesmo transtorno. Até você fazer comparações, poxa, em alguns momentos eu estou sentindo também o sentimento que minha mãe sente, sabe? Às vezes eu tenho muita raiva, às vezes eu tenho vontade. E aí percebendo isso e vendo assim, poxa, né? Tendo complacência, tendo assim resiliência de aceitar, né? Que é essa capacidade incrível que eu falei da Ivone, de aceitar e até perdoar essa mãe. Para você ter essa capacidade, você tem que saber da história de vida dela, da incapacidade dela de amar. Porque quem tem a capacidade que não quer dar para o seu filho o amor, né? Quantos de vocês estão dizendo, poxa, mas como a mãe não pode amar? Ela não tem a capacidade, né, que você tem. Então você pode se elevar. Nós estamos aqui para elevar.
nos elevarmos espiritualmente, né? Crescermos. Quantas filhas não têm mãe, né? Quantas filhas também têm mães narcisistas e não tem que aceitar? Então, é aceitar. Você se engrandece espiritualmente. Você também vendo a história da vida dela, percebendo o que ela viveu, tendo compaixão e conseguindo, quando tem compaixão e consegue entender, consegue perdoar e aceitar que ela nunca vai ter a capacidade, por mais que você faça, de doar amor. Ela não tem nada para dar. Você tem que aceitar. Ela não tem. Ela não tem para dar. Você tem para dar. Na verdade, ela não. Ela nunca vai ter essa capacidade. E você não queira fazer ela fazer terapia, né? Porque tem ainda algumas personalidades que são narcisistas e border, que fazendo pesquisas mais profundas, que ainda podem, né, querer trabalhar quando tem esses dois transtornos. Mas a narcisista, ela não quer reconhecer. Ela não tem essa capacidade de reconhecer. Não é que ela não quer, né? Foi até forte. Ela não tem a capacidade, entendeu? Ela não desenvolveu. Ela foi para o outro lado, ela distorceu completamente a realidade para poder viver e para poder estar. E muito pelo contrário, ela precisa sempre estar alimentando o ego dela para ela se sentir segura, para ela, por isso que ela faz tudo isso. Ela conseguiu esse mecanismo de defesa para ela sobreviver a todos os abusos que também viveu na infância. Então ela adquiriu esse transtorno, né, que alguns vão para o outro lado, mas ela foi por esse caminho e tomou esse caminho. Então não espera amor, aceita que é melhor. Na verdade, fazer terapia também ajuda muito a você ter essa percepção e aceitar esses caminhos dolorosos, né? Que às vezes a gente não quer aceitar e dói muito, né? Quando o sofrimento é muito maior de você não querer aceitar e negar os sentimentos, negar, e aí esses sentimentos exacerbam e vão para fobias, vão para transtornos de ansiedade, vão para outros transtornos, porque você não quer aceitar que a sua mãe não tem a capacidade de doar amor. Se ela tivesse, ela daria. Se ela tivesse, ela teria a capacidade. Mas ela não tem. Ela nunca vai ter. Então é importante perceber que ela não vai ter. E isso é um processo também que para cada pessoa, né, tenha, né, quando você não dá conta sozinha, procurar realmente terapia. E é um processo, né? E você tem que viver esse luto. E às vezes eu ainda vou mais profundamente. Essa mãe narcisista, ela criou também um ambiente na família totalmente disfuncional. E muitas vezes você também não tem contato com seus irmãos. Ela criou um ambiente de disputa, né? E às vezes você também se sente só, né? Por isso, né? E às vezes também tem que trabalhar o luto com esses irmãos, né? Às vezes tem tantos irmãos e também não tem essa ligação, porque a mãe já transtornou aquilo tudo ali, desfuncionalizou tudo ali. E aceitar também, tá entendendo? Que às vezes tem que fazer tantos lutos, é muito doloroso, né? Mas aceitar também faz você crescer espiritualmente. Aceitar, desapegar, deixar o outro que não tem a mesma capacidade que você, sabe? Que está percebendo, que está procurando ajuda. Tem, sabe? E tantos relatos que eu vi, né? Que não só o caso da Ivone, que também relata, e que tantas pessoas falam, que às vezes não teve esse carinho da mãe, mas Deus é tão bom e que deu essa resiliência para ela, e que também tem amigas fantásticas, maravilhosas, né? Filhos, então tem a capacidade de doar, a partir do momento que você percebe esse trabalho, de doar para o seu filho, de ser uma mãe melhor, ter a capacidade de amar.
Então, é uma transformação, não é verdade? Que a própria Ivone também mostrando o caso, que ela cuida dessa mãe. Não vou dizer que todas tenham que fazer isso, né? Porque tem pessoas que não conseguem, cada um está no nível da sua dor, e não tem essa capacidade de chegar nem próximo dessa mãe, que é uma dor muito grande. Mas quando você tem essa capacidade, né? Doe, né? Doe para alguém, doe para, né? Você tem essa capacidade de trabalhar, você vai doar, amor. Porque o amor, ele não acaba, mesmo você não recebendo. Você tem a capacidade de ter e de dar esse amor para o seu filho, para as pessoas, para o bem, para a humanidade, para tudo que você pode fazer de bom. E nós estamos aqui para clarear, né? Que mesmo quando você não recebe esse amor, ele está aqui, ó. E você pode se doar e pode doar. Quando você faz esse movimento de doar amor, você recebe. Porque quando você doa para o universo o amor, ele vem em dobro para você. Né? Quando você doa, até para essa mãe que não teve essa capacidade, o universo vai te doar. Então, não espere dar para receber, no caso da mãe. Doe simplesmente porque ela é sua mãe, você tem essa capacidade. Ela não tem. Mas você tem, doe, se você tem a capacidade. Lógico, cada um na sua fase. E é maravilhoso quando você tem essa capacidade de dar amor, né? E estamos aqui nessa aliança também dando amor, né? Dando amor para vocês, recebendo amor, e é tão bom essa aliança, né? Maravilhoso. Eu só agradeço, né? Isso mesmo. E quem gostou do nosso assunto de hoje, quiser deixar perguntas, é só colocar aí nos comentários que a gente está sempre entrando para trocar ideia com vocês. Em especial a Gláucia, né, que é a nossa especialista. Eu trago só as perguntas. Ah, muito obrigada, Vera. Muito obrigada a vocês. E olhe, continue contando suas histórias, que eu estou amando. E estou aqui para recontá-las, né? E sem vocês eu não estaria contando essa história da mãe narcisista. Quantas histórias a gente tem contado, e só agradeço por vocês estarem caminhando e continue cantando. Cada semana a gente está contando suas histórias. Desculpe se algum eu não estou contando, porque né, são várias e são sempre as que estão falando da infância, adolescência, vida adulta, que a gente pode contar com mais fidedignidade, e eu só agradeço. E se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, tirem dúvidas, estamos aqui para isso. E é tudo de bom. Obrigada, Vera, obrigada, mulheres. Obrigada a vocês pela Compartilhem. participação e semana que vem a gente volta. Até A mais. gente volta. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.